é maior. Se Ele é maior. Olá, mais uma vez juntos nessa formação específica dentro do Ministério de Pregação. Nós vamos trabalhar hoje o capítulo 6, que seria a pregação querigmática, que é todo o trabalho de pregação dentro dos nossos grupos de oração. E eu gostaria de convidá-los a rezar comigo nesse momento, para que o Espírito Santo possa nos inspirar e tocar o nosso coração, para que nos abramos a essa graça tão especial. Estamos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai de amor, Pai de bondade, em nome de Jesus e pelo poder do Teu Espírito, clamamos a Sua presença, a Sua bênção, que possamos estar com o nosso coração aberto e atento a tudo aquilo que é plano Seu, ao Seu propósito de amor para cada um de nós. E que o Teu Santo Espírito possa nos inspirar nesse momento, derramando toda profusão de graças, derramando todos os dons, para que possamos, de fato, trazer para a nossa alma, para o nosso coração e para o nosso apostolado o poder e a verdade do anúncio que alcança os corações dos nossos irmãos. Amém. Vamos iniciar com a palavra de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14, onde logo após Pentecostes, logo após o derramamento do Espírito Santo sobre os apóstolos, Pedro, ele, pondo-se de pé em companhia dos 11, com voz forte lhes disse. E aí vem essa pregação extraordinária de Pedro, com ousadia, com coragem, com poder. E, na verdade, nada mais foi do que uma autêntica pregação querigmática, anunciando Jesus Cristo como salvação, Jesus Cristo ressuscitado. E a graça, o poder da palavra foi tão grande que, segundo a palavra, naquele dia elevou-se a mais ou menos 3.000 o número de adeptos. Veja que com uma pregação, Pedro provocou, através do poder do Espírito Santo, a conversão de 3.000 pessoas. E é isso que nós temos que tomar como base e aprendermos para que isso aconteça também através da nossa pregação. Não é fazendo comparação com a pessoa de São Pedro, mas é acreditando que é o mesmo Espírito que agiu e que age e que agirá na nossa vida para que Jesus seja conhecido e amado cada vez mais. E é muito interessante porque essa pregação, ela provocou uma reação no coração daquelas pessoas, aonde, ao ouvirem estas coisas, ficaram compungidos no íntimo do coração e indagaram de Pedro e dos demais apóstolos: que devemos fazer, irmãos? E esta também é a reação que a nossa pregação, a minha e a sua, precisa provocar no coração dos nossos irmãos, nos nossos grupos de oração. Isso é o resultado real de uma pregação querigmática. E é sobre isso que nós vamos conversar um pouco nesse dia, nessa formação. Veja bem que a palavra querigma do grego, ela significa mensagem, pregação, proclamação, e estas proclamações eram feitas através dos arautos. O arauto era aquele que, por exemplo, estava guerreando um exército com outro e um determinado exército ganhou a guerra. Então caberia a uma pessoa lá do exército
vim correndo até na onde vivia a aldeia, né, desse exército. Ele subia em praça pública, num palco, num local elevado, e como não existia microfone nem nada, o fato dele subir ali é porque ele tinha um anúncio para fazer, e a cidade inteira ia juntando na hora que estavam toda a população daquela aldeia presente. O arauto, ele tomava a palavra e anunciava a boa nova. Nós vencemos a guerra. E essa era a boa nova que era colocada pelo arauto, em voz forte, em alta voz, e existia, pelo simples fato dele estar ali, uma expectativa enorme de quem o escutava, que se ele estava lá em cima é porque tinha alguma boa nova, alguma notícia para ser transmitida. E hoje cabe a nós, pregadores, a mim e a você, estarmos nos nossos grupos de oração e provocar no coração daqueles irmãos que estão ali essa expectativa. Ou se ele está ali para falar, é porque tem uma boa nova para colocar para nós no nosso coração. Essa expectativa, ela é obra do Espírito Santo, mas é também da nossa parte uma urgência conhecermos exatamente qual é o conteúdo dessa pregação que provoca essa reação no coração das pessoas e brota, né, esse questionamento. O que nós devemos fazer? O que nós precisamos fazer? Anunciar o querigma hoje na nossa igreja é sinônimo de evangelizar, ou seja, é pregar o primeiro anúncio, é despertar a fé no coração dos nossos irmãos. Tem uma história bem interessante. Conta-se que os astecas, que é uma tribo indígena mexicana, era cultura, era costume da época, quando uma pessoa morria, eles faziam um banquete, eles preparavam comida e levavam depois lá no túmulo aonde a pessoa foi enterrada, porque eles tinham o costume de pensar que na hora que o morto acordasse, ele já teria o que comer ali para ele, né? Então, é uma atitude cômica até, né? Onde já se viu preparar um banquete, mas era cultural, fazia parte, né, dos costumes dessa tribo. O único detalhe é que hoje, muitas vezes, a nossa igreja faz a mesma coisa dentro desse nosso processo evangelizador. Muitas pastorais, muitos movimentos, primeiro oferecem uma catequese, oferecem um alimento sólido. E as pessoas não deixam aquele alimento cair no coração e transformar em vida, porque estão mortos na fé. Em primeiro lugar, é preciso trazer vida para estas pessoas dentro da nossa igreja, né? E o que promove essa transformação é o primeiro anúncio, é a pregação querigmática, é facilitar através da minha pregação o encontro pessoal com Jesus. Isso se resume toda a pregação querigmática, todo o primeiro anúncio. Primeiro despertar as pessoas para que depois ela possa se alimentar através da catequese, através do alimento sólido, do aprofundamento. Então, cabe a mim e a você, como pregadores, o anúncio dessa proposta que Jesus fez a Nicodemos. Vos é necessário nascer de novo. Essa é a intenção verdadeira do anúncio do querigma. A nossa igreja tem em mãos um conteúdo riquíssimo, que é a palavra de Deus, são os documentos da igreja, o magistério da igreja, a tradição. Tudo isso é conteúdo
para as nossas pregações. Só que João Paulo II, ele faz um clamor para que a nossa evangelização, ela não tivesse apenas o que falar, mas que pudesse ter um como alcançar os corações de forma nova, e ele faz um apelo para que a nossa evangelização tenha um novo ardor, novos métodos e nova expressão. Novo ardor partindo do princípio que o evangelizador, o pregador, traga para a sua própria vida uma experiência do querigma, em atitudes, em uma conversão verdadeira. Nova na sua expressão, através da utilização de toda a mídia, através da utilização de dinâmicas, de alcances ao coração destes nossos irmãos. E uma nova expressão, que é a expressão do poder do Espírito, não apenas da eloquência, da nossa sabedoria, mas a manifestação do poder do Espírito através da manifestação dos dons nas nossas pregações. O pregador, ele deve também estar num processo contínuo de ser evangelizado. E isso também é fundamental para que nós, como pregadores, não busquemos isso apenas quando tivermos que fazer uma pregação, mas que esse seja o nosso dia a dia, a busca por estarmos sendo evangelizados todos os dias, para que o poder desse querigma alcance também a nossa vida íntima, a nossa atitude de fé e uma conversão a ponto de nos transformar dia após dia em homens e mulheres novos. Por isso existem 3 condições necessárias para nós como pregadores. Primeiro, uma experiência de salvação contínua, todos os dias. Segundo, um zelo pelo Evangelho, fazê-lo conhecido. Em primeiro lugar, conhecê-lo, buscar estudar, buscar todos os recursos possíveis para que a palavra de Deus seja anunciada com retidão, trabalhando texto com texto e trazendo esse Evangelho para a nossa realidade diária. E um amor pela palavra de Deus, nós exaltarmos a palavra nas nossas pregações, termos na nossa casa, no nosso trabalho, um lugar de honra também para a palavra de Deus. Tudo isso é testemunho de fé nos nossos dias de hoje. E em terceiro, dar um testemunho autêntico de uma verdadeira mudança de vida. Nós temos dentro da pregação querigmática o que, o conteúdo, o cerne, o centro, como sendo o anúncio de Jesus Cristo, o anúncio da salvação. E para que é feito esse anúncio? O para quê é para que haja uma verdadeira experiência dessa salvação, um encontro pessoal com Jesus, através da experiência também do poder da ação do Espírito Santo. E, em terceiro ponto, o engajamento numa comunidade para que possamos ser testemunhas. Agora, como tudo isso pode ser feito? Através da nossa atitude, uma atitude de fé, uma fé que age baseado não apenas num conceito intelectual, não apenas por um acreditar, mas aquele crer, aonde faz eu ter passos, dar passos de fé, passos transformadores que me levam a uma conversão verdadeira. E esse comportamento, essa mudança de mentalidade, mudança de atitude, mudança de vida, ela deve ser procurada por mim como pregador, e assim como nós devemos provocar no que escuta a nossa pregação, essa mesma atitude de buscar esta mudança todos os dias. E
todo esse contexto, através de uma apresentação pedagógica, foi-nos apresentado o querigma como tendo 6 passos, mas eles não são independentes um do outro, eles são entrelaçados um no outro, né? E então, o primeiro passo do querigma, que é o amor do Pai, que toda essa experiência salvífica é por um amor incondicional. Essa é a primeira atitude de Deus. A nossa resposta a esse amor é o segundo passo do querigma, que é o pecado, né? O dizer não a este amor do Pai é a nossa humanidade, o nosso pecado. E aí Deus vem e age novamente, apresentando Jesus como aquele que vence o pecado e vence a morte e nos traz a salvação, né? Só que aí, mediante essa atitude de Deus, existe a nossa resposta. Mediante a proposta da salvação, a minha resposta é fé e conversão. E aí, automaticamente, para que eu tenha fé e para que eu mude de vida, Deus vem em meu auxílio através do 5º passo do querigma, que é o derramamento, o dom do Espírito Santo. Que é pela força do Espírito somente que nós conseguimos essa atitude de ter fé e uma conversão autêntica. E aí, quando vem o derramamento do Espírito, automaticamente existe uma resposta da nossa parte, que é o engajamento numa comunidade de irmãos, para que possamos ser testemunhas. Estes são os 6 passos do querigma: amor do Pai, pecado, Jesus Salvador, fé e conversão, o dom do Espírito Santo e a vivência em comunidade. E a nossa pregação, já dito anteriormente, não é uma catequese. Eu não vou apresentar um tratado sobre o amor do Pai. Eu não vou ali pegar dezenas e dezenas de passagens bíblicas, pegar documentos da igreja para poder falar sobre o amor do Pai ou sobre qualquer um dos passos do querigma. Não. Eu vou fazer um anúncio a nível de proposta para que a pessoa que me escuta, ela possa estar aberta a experimentar o amor do Pai. Ela possa estar aberta e possa provocar no coração dela dizer não ao pecado, dizer não ao demônio. Que a minha pregação ela possa provocar uma experiência, um encontro pessoal com Jesus. Ela possa provocar uma abertura a esse derramamento do Espírito e assim sucessivamente em cada um dos passos do querigma, baseado na escuta daquela pregação daquele dia. Eu vou estabelecer na minha pregação qual passo do querigma vai ser anunciado, baseado no tema, na escuta, na passagem, no rema. Eu seleciono qual dos passos eu vou colocar como ponto de prioridade naquela pregação dentro do grupo de oração. Às vezes uma mesma passagem bíblica, hoje, ela vai me dar o enfoque falando sobre o amor do Pai. Por outro lado, essa mesma passagem bíblica, ela pode me dar o enfoque para estar falando a respeito de fé e conversão. Então, depende do caminho apresentado pelo Espírito para que eu possa montar a minha pregação baseada em um dos passos do querigma. O que tem que ficar forte e claro é que a proposta do querigma em qualquer um dos 6 passos é um convite a uma adesão pessoal diante da proposta apresentada, aonde o efeito da pregação querigmática em mim, como pregador em primeiro lugar, e naquele que me escuta, é o poder de testemunhar, a capacidade de dar testemunhos concretos dessa experiência da salvação
a nível pessoal. E por outro lado também, esse efeito da pregação querigmática, ela deve me levar a ser também um discípulo missionário, aonde eu recebo a pregação e vou me transformar também num evangelizador. No documento de Aparecida, nós vemos o documento inteiro a respeito dessa grande proposta da igreja para sermos discípulos missionários. Outro documento que eu gostaria de apresentar como base de estudo é o documento 188, Evangelii Nuntiandi. Ele inteiro é a respeito do querigma. Apresenta os passos do querigma, o efeito, o como trabalhar tudo isso. O documento inteiro nos fala a respeito dessa proposta para nós como pregadores dentro dos nossos grupos de oração. E tudo isso que nós estamos abordando nessa formação, como já foi dito em outros pontos, é tudo uma questão de treino, de sermos avaliados, de pedirmos para a equipe de serviço nos ajudar a nível de avaliação. Aquela pregação, ela foi proposta a ser feito a partir desse determinado passo do querigma. Conversa com a equipe de serviço e pede uma avaliação. Eu consegui alcançar o objetivo? Foi eficiente? Foi eficaz? Alcançou os corações? E estas avaliações, elas são muito enriquecedoras para a nossa pregação. E da mesma forma, grave as tuas pregações, reanalise, escute. Tudo isso nos ajuda a aprimorar a nossa pregação. E é isso que eu peço, para que o Espírito Santo venha a cada um de nós, para nos dar essa sabedoria e essa possibilidade de alcançarmos o coração dos nossos irmãos, através, em primeiro lugar, da minha experiência com um encontro pessoal com Jesus e com cada um desses passos que anuncia a boa nova. Vem Espírito Santo de Deus e me ajude, me auxilie, vem em socorro à minha fraqueza. Amém.